Prezado aluno, seja bem-vindo à disciplina de estoques do curso técnico em administração. Nessa disciplina, a gente vai ver vários assuntos relacionados à questão do estoque. Ela está dividida em 4 competências. Na primeira competência, a gente vai estudar os conceitos mais importantes a respeito desse tema, estoques. Na segunda competência, a gente vai conseguir entender como ocorre a classificação de estoques. Quais são as formas que os estoques são classificados? O terceiro ponto, ou seja, a terceira competência, a gente vai analisar os níveis de estoques. Na verdade, além dos seus níveis, a gente vai tentar dimensioná-los. E, por fim, na quarta competência, vai haver uma compreensão dos pontos de compra e reposição de estoque. Nesse momento, a gente vai dar continuidade à primeira competência, ou seja, os pontos iniciais, os fundamentos, para que a gente possa compreender a disciplina de estoques. Vamos lá, por que a gente tem que estudar estoque? Qual a importância do estoque? Se a gente for analisar direitinho, a maioria das organizações, para poder realizar os seus bens, sejam produtos e serviços, eles têm que gerenciar, materiais que provavelmente passarão por um processo de transformação e gerarão bens. Podem ser produtos, que são aqueles tangíveis, mas também podem ser serviços, que são intangíveis. Nos serviços, os materiais eles vão dar início para que possa servir de base para que eles possam prestar esse serviço ao seu cliente. Controlar os estoques é muito importante para qualquer tipo de organização. Por quê? Porque é através desse controle dos estoques, do controle de materiais, que você pode evitar desperdícios, que você pode minimizar custos, você pode fazer um planejamento do quão importante esses materiais são para a organização e também ver o quanto você pode diminuir os custos desse gerenciamento. Ok? Então, a pergunta inicial seria: quanto de estoque é preciso ter para atender satisfatoriamente a clientela sem que haja desperdício? Como é que a organização ela vai poder se planejar para poder atender seu cliente desse jeito, simplesmente ter condições de fazer o produto que o cliente deseja, mas também não perder muito custo, ficar preocupado com a questão financeira, além do necessário, tendo um estoque muito maior, que vai ficar ocioso, sem a necessidade dele ser utilizado. Primeiro, a gente começa definindo estoque. Estoque ele é conhecido ou definido como acumulação de matérias-primas, produtos em processo ou produtos acabados, na posse de uma empresa, que aparecem em vários pontos por todos os canais logísticos e de produção na empresa. É importante estudar estoques e saber sua definição, porque a gente vai saber que a movimentação de estoques pode ocorrer de 3 formas: as entradas, as saídas e as transferências. Na entrada vai ocorrer o seguinte: vai ser a movimentação de materiais que entram no estoque da empresa, ou seja, as compras. Quando a empresa compra suas matérias-primas, ela vai dar entrada no estoque, esperando o momento certo para que essa matéria-prima em si, ela possa ser transformada e utilizada no processo produtivo para gerar posteriormente um produto. As saídas também são chamadas de baixas. Nas saídas, a gente vai ter o seguinte: é através da emissão de notas fiscais ou de documentações internas, através de requisições de materiais, que vai haver uma retirada dessa matéria-prima do estoque. Mas, além da entrada e da saída, existe a transferência. A transferência é denominada como a movimentação de material efetuada entre almoxarifado ou filial da mesma empresa. Outros pontos têm que ser levados em consideração a movimentação de estoques. Quando a gente fala da movimentação de estoque, a gente tem que levar em consideração que esses materiais, eles vão ser utilizados dentro das organizações, mas eles simplesmente não chegam nas organizações de uma hora para outra. Eles vão ser transportados. E existem várias formas de transformar esses materiais. Eles podem ser transformados por caminhões, por trens,
através do meio fluvial, por navios, através de dutos e aviões. Quando a gente utiliza o meio rodoviário, os caminhões, de maneira geral, a gente diz que esse é um tipo de modal rodoviário. Quando a gente utiliza o trem, a gente diz que este é um modal ferroviário. Quando a gente utiliza navios, a gente diz que está utilizando um modal hidroviário. Quando o transporte ocorre através de dutos, a gente diz que esse modal é dutoviário. E, por fim, quando é por meio do avião, a gente fala que esse modal ele é aeroviário. Alguma dúvida até aí? Espero que vocês tenham compreendido, primeiro, que os materiais são importantes, que eles ocupam espaço, e por ocupar espaço, a gente tem que ter uma preocupação na melhor forma de armazená-lo. Depois que, dentro da organização, esses materiais, eles entram, ou seja, a gente recebe esse material, mas ele não fica lá quietinho, fica por um momento. Depois ele vai ser transportado. E nesse transportado é porque ou vai haver uma retirada desse insumo para ser utilizado no processo produtivo, ou ele pode ser transferido para outro local ou outra filial da organização. Ok? Mais uma vez, é importante ressaltar que a importância de analisar estoque é saber que é necessário deixar o nível mais baixo de estoque possível, ao mesmo tempo de que você não vai atrapalhar a disponibilidade que esse material tenha para o cliente, para você poder fazer o seu produto para o cliente. Depois que a gente falou sobre essa movimentação e falou também sobre as formas de transporte, né, através desses modais, é importante saber que também existem outras atividades que vão dar suporte a essa administração de estoques. A primeira é a armazenagem. Na armazenagem, a gente fala que a armazenagem é o processo que envolve a administração dos espaços necessários para manter os materiais estocados. Ou seja, o objetivo aqui é que tenha uma preocupação em relação ao custo, que é manter esse estoque, e a melhor solução para a empresa, na forma de armazenar esses materiais. Os custos de armazenagem geralmente são vistos como os custos fixos indiretos. Por quê? Porque, independente de você utilizar aquele armazém, ele vai continuar lá, tendo o seu custo, para você poder estocar os materiais. Então, se ele está vazio ou se ele está cheio, ele vai ter esse custo. Então, por isso que nós dizemos que ele é fixo. Em contrapartida, também dizemos que ele é indireto, porque ele não está relacionado diretamente com o processo da produção, mas ele vai ser um custo, né? O custo de armazenar esse material, ele vai ter um aspecto indireto na formação do preço e dos custos que essa organização vai ter para poder se manter. Quando a gente fala sobre os sistemas de armazenagem, temos que saber que esses sistemas de armazenagem, eles são utilizados de acordo com o tipo de produto que vai ser armazenado e quais são as áreas disponíveis que a gente tem. Então, a partir daí, é necessário saber de alguns pontos. Por exemplo, na hora de armazenar, a gente vai falar sobre o pallet. O pallet, ele vai ser o recurso que tem como função a melhoria dos transportes de cargas obtidos por meio da empilhadeira ou da paleteira. Ou seja, as organizações, quando vão armazenar os seus materiais, elas não colocam de qualquer forma num local do seu armazém. Ela simplesmente vai armazenar em cima de um estrado. Por quê? Porque a partir desse estrado fica melhor a movimentação dessas cargas, ela fica padronizada. Agora, como é que ocorre essa movimentação desses pallets? A movimentação dos pallets, ela vai acontecer através de paleteira ou empilhadeira. A paleteira vai ser um tipo de máquina que vai empilhar manualmente e vai deslocar esses materiais, enquanto que a empilhadeira, ela pode ser manual, mas também elétrica, através de combustão ou portuária, dependendo do nível, né, da dimensão da carga que isso vai ter. Só que, veja só, a gente falou que existe o pallet e também existe as empilhadeiras que vão transportar esses pallets.
A partir daí, a gente vai armazenar esses pallets num porta-pallets, que tem duas maneiras, drive-in e drive-thru. Depois que a gente falou da armazenagem, outro ponto importante é o manuseio de materiais. O manuseio de materiais vai envolver a movimentação dos materiais no local da estocagem, que podem ser tanto de estoques de matéria-prima como de produtos acabados. Outro ponto importante, além do manuseio de materiais, é a embalagem. Ou seja, qual é a forma que esse produto ele está sendo embalado que vai protegê-lo na hora do seu manuseio. E até também fazer com que a garantia desse produto permaneça, sem haver nenhum tipo de avaria. Além da questão que falamos da armazenagem, do manuseio de materiais e da embalagem, temos também o planejamento. Quando estudamos administração, aprendemos 4 funções: planejar, organizar, dirigir e controlar. O planejamento é inicial. É a partir do planejamento que você vai poder saber calcular as quantidades agregadas que vão ser produzidas, além de como e quando elas devem ser fabricadas. Porém, além da questão do planejamento, hoje em dia também se fala do sistema de informação. O sistema de informação é através desses sistemas que as informações dos estoques vão ser alimentadas e as pessoas que gerenciam esses estoques vão poder tomar decisões a respeito dele. Pois bem, pessoal, a partir desse momento, a gente conheceu os pontos principais relacionados à competência 1. Certo? Nós vimos conceitos iniciais que vão poder nos ajudar nessa trajetória para poder compreender um pouquinho a questão dos estoques. O que é importante saber? Lá no ambiente vai ter um livro didático dessa disciplina que você pode olhar com mais calma e prestar atenção em outros pontos que não tiveram tempo de ser aqui tratado. É importante também que vocês também não fiquem atrelados apenas ao conteúdo do livro disponível. Por favor, pesquisem na internet, pesquisem em outros pontos, em outros materiais, em outros livros que possam lhe ajudar a compreender melhor este assunto. Também aviso a vocês que nós temos o chat para podermos conversar a respeito, assim como os comentários, os posts, para que a gente possa tirar suas dúvidas a respeito do assunto. Ok? Até a próxima competência.